Boa tarde a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Quem fala aqui com você é a sua irmã Cleia. Sejam todos bem-vindos aqui no canal Alerta Igreja. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe o gostei. E vamos lá para o vídeo. Eu tinha gravado esse vídeo ontem, no sábado, dia 6 de janeiro. E não sei o que aconteceu, postei o vídeo. Quando eu fui ver, o vídeo estava sem áudio. Começava normal e ficava sem áudio. Então hoje eu estou regravando esse vídeo. E o tema desse vídeo, como você já sabe, é a grande injustiça contra Israel e a semelhança disso para com a igreja. Eu anotei aqui alguns pontos, porque o meu vídeo ele foi um vídeo de 57 minutos. Porque são muitas observações que eu fiz. E para eu não esquecer do que eu falei, eu anotei aqui os pontos principais do que eu queria falar. Eu poderia usar muitas situações, muitos títulos, muitos fatos para falar o que eu quero falar aqui, mas para deixar o vídeo um pouco mais curto, eu vou pegar apenas essa notícia do The Times of Israel, que foi postada no dia de ontem, que fala assim: Blinken inicia turnê pelo Oriente Médio na Turquia na tentativa de evitar a escalada de uma guerra regional. Secretário de Estado dos Estados Unidos pedirá a Erdogan que exerça influência para conter o Irã e participe no planejamento da reconstrução e governação de Gaza no pós-guerra. Então, meus queridos irmãos, quando eu falo de injustiça contra Israel, vocês veem aqui que os Estados Unidos é conhecidamente o maior aliado, entre aspas, de Israel, e talvez o país em que Israel mais confie. Mas ali mesmo, nos Estados Unidos de Joe Biden, né, vale lembrar isso que eu falei no outro vídeo. Joe Biden é um cara maligno, é um cara de princípios totalmente contrário conosco, tanto nós evangélicos, contra o povo de Israel. Então, assim, muitas atitudes do Joe Biden não podem ser faladas como se fosse atitude dos Estados Unidos, dos americanos. Porque muitas coisas os Estados Unidos e os americanos não são a favor, não são favoráveis. A gente sabe que por debaixo dos panos, os Estados Unidos, quando tem um presidente maligno como Joe Biden, aquele outro lá, o Barack Obama, eles mesmos financiam os terroristas, né? Na época do Estado Islâmico, do Islã, muitas armas foram encontradas no poder dos terroristas, armas pesadas que eles não tinham condições de ter se não fossem fornecidas por um país grande como os Estados Unidos. E a gente tinha naquela época várias denúncias de que o Barack Obama era um cara que fornecia o terrorismo. No entanto, que os terroristas estavam crescendo na época do Barack Obama. Quando o Donald Trump entrou, ele acabou rapidinho com os terroristas. Então é tipo assim, os terroristas estavam crescendo na época do Obama, porque o Obama estava deixando. E agora também, vocês veem que o Hamas, eles aproveitaram aí a época a entrada do Lula, né, saudaram o Lula. Vocês veem que quando eles atacaram Israel no dia 7 de outubro do ano passado, ficou-se sabendo pela boca deles mesmo, das suas lideranças, que eles já estavam planejando esse ataque há um ano. Ou seja, assim que o Lula ganhou, eles começaram já de certo a ter apoio e fornecimento para fazer o genocídio que eles fizeram lá em Israel. E assim, o que a gente vê é que os Estados Unidos se coloca como mediador, a ONU se coloca como mediador, mas o que eles fazem realmente? Eles
eles dizem mais ou menos assim para o povo de Israel: nós vamos ver o lado de vocês, né, que são constantemente provocados, aonde existe mísseis, foguetes sendo lançado contra o país de Israel a todo momento, pela faixa de Gaza, aonde existe todo momento ataques terroristas, tentativa de ataques terroristas contra o povo de Israel vindo da faixa de Gaza, aonde 24 horas por dia terroristas, pessoas desocupadas, pessoas que têm somente ódio no seu coração, eles ficam ali na fronteira entre Israel e Gaza, jogando balões incendiários. Muitas das vezes entram correndo dentro de Israel com uma faca na mão, com uma peixeira na mão, para encontrar qualquer israelense, judeu, criança, seja lá o que for, simplesmente para derramar o sangue, para que isso alimente o prazer dessa gente terrorista, porque esse é o prazer dessas pessoas, gente, é matar. O foco deles hoje é Israel. Por quê? Porque eles são como fantoches na mão de Satanás. Então, como o ódio principal de Satanás hoje é contra Israel, ele incita essas pessoas contra Israel. Se caso o diabo conseguisse o que queria, o segundo povo a ser trucidado seria o povo da igreja, o povo de Cristo, o povo cristão, né? No momento agora, o diabo ele está tentando fazer uma aliança com cristãos, né? Eles estão tentando puxar os cristãos para o lado deles, uma vez que eles já perceberam que o negócio está mesclado, que tem gente que se diz crente, mas que apoia a esquerda. Como é que um crente vai apoiar toda a malignidade que a esquerda prega e luta que luta para, como é que usa a palavra? Para infiltrar aqui no Brasil, né? Para introduzir é a palavra aqui no Brasil. Toda ideologia maligna de esquerda, tudo quanto não presta, tornar as meninas virar menino, tornar os homens virar tudo afeminados, homossexuais, destruir totalmente a civilização. E muitos que se descrente vão lá e apoia, vão lá e dão seu voto a favor. Eu não entendo isso. Mas, baseado nesses fatos, nessas situações, eles já entenderam que eles têm um terreno fértil aí para trabalhar. Tá? O pessoal dos terroristas, os esquerdistas, os satanistas, são tudo igual, gente. Trabalha tudo pelo mesmo propósito, tá? É igual a igreja. Muitas das vezes as igrejas têm placas diferentes, mas às vezes os propósitos delas é o mesmo, ou deveria ser o mesmo. Assim também são as vertentes de Satanás. Comunismo, satanismo, terrorismo, catolicismo, tudo trabalha igual. Mas assim, o que eu estou querendo falar? Eles estão tentando se aproximar dos cristãos, eles estão tentando fundir-se, né, se fundir com a história de Israel. Você pode ver que a briga deles pela questão de Israel ali não é territorial. Israel ocupa um território mínimo, não faz significância nenhuma para a humanidade o território que Israel está ocupando pela população que Israel tem. Não atrapalha ninguém. O pessoal muçulmano, o pessoal árabe, o pessoal ali da Turquia, o pessoal alemão, todos os países, Egito, Irã, Iraque, eles têm territórios muito grandes, populações pequenas, eles têm total condição de procurar qualquer lugar onde eles mesmos dizem que são países mais irmãos, que crê no mesmo Deus, né, que não é o Deus de Israel. Então eles têm condições de agasalhar o povo deles aonde eles bem entender. Mas por que eles querem lá? Porque eles querem a terra de Israel? Porque eles sabem do significado, da importância que isso tem perante o mundo. Eles sabem da importância de Israel perante o mundo. E eles querem isso para eles. Porque se você parar para pensar, o diabo ele sempre quis ter a glória. Então tudo que tiver algo ali que chame a atenção das pessoas, que atrai pessoas,
eles vão querer para eles. Isso é típico de pessoas soberbas e arrogantes. Eles sempre querem ser o centro da atenção. E como Israel, ele detém essa posição, porque Israel, a história de Israel é a história da humanidade. Os cristãos viajam para Israel, tocam nas paredes das cidades onde aconteceram tudo que está relatado na palavra de Deus. O cristão vai lá para tocar a mão naquilo ali, chora, se emociona, né? E essa importância que Israel tem perante a humanidade, é disso que os terroristas têm inveja, é disso que os muçulmanos têm inveja. E eles querem acabar com isso, se fundindo com o cristianismo e tentando fazer com que as pessoas achem que Deus e Alá é a mesma coisa. É apenas uma questão de expressão, a diferença de território, de linguagem, mas que é tudo o mesmo Deus. Sendo que nós sabemos muito bem que não é assim. Então, como eu estava dizendo, Israel está mal de amigos e aliados, porque o secretário de Estado dos Estados Unidos, ele foi falar com o Erdogan, que é presidente, sei lá o que da Turquia, ele manda na Turquia. Ele vai lá pedir para que o Erdogan entre, que seja mediador entre Israel e Irã, Iraque, Hezbollah, sei lá o que. Pessoas que odeiam Israel, gente. Primeiro, o Erdogan, o povo turco, odeia o povo de Israel, odeia o povo cristão. Cristãos são mortos na Turquia. Israel, a palavra Israel para eles, gente, é um palavrão. Eu vi um jornalista falando, dando informação, acho que na Jovem Pan, de que no mundo muçulmano, no lado muçulmano, ali na faixa de Gaza, as crianças, elas vão para a escola e elas recebem aquelas tarefinhas de matemática que a gente recebia quando era criança. Só que a gente recebia assim: se eu tenho 5 maçãs e comi 2 maçãs, com quantas maçãs eu fiquei? Mas diz que lá na faixa de Gaza, não. Se tinha 5 ratos judeus e você matou 2 ratos judeus, com quantos ratos judeus você ficou? É assim que eles fazem com criança. Gente, isso não é piada, isso não é piada de mau gosto, isso é realidade. Jornalistas que nem são pró-Israel deram essa notícia na Jovem Pan. Aliás, não foi na Jovem Pan, não. Foi na Rádio Auriverde. Eu estou me confundindo porque o Pitoli, ele era da Jovem Pan, né? Mas a Jovem Pan, quando o Lula ganhou, a Jovem Pan demitiu todo mundo que era da direita, né? A Jovem Pan não tem cara nem caráter. Quando o Bolsonaro ganhou, eles demitiram o pessoal da esquerda. Agora o Lula ganhou, eles demitiram o pessoal da direita. Então o Pitoli, ele foi para Israel recentemente, agora que eu estou lembrando direito. E o Pitoli, ele deu essa informação lá, mas já pela Rádio Auriverde, que é a rádio que ele agora atua. E, gente, você chegar para um pessoal desse, que odeia Israel, e entregar na mão dele a tarefa de mediar as relações. Outra coisa, ele pedir para o Erdogan planejar a reconstrução e a governação de Gaza. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente, se Israel colocar qualquer muçulmano, palestino, russo, qualquer um desses para governar a faixa de Gaza, vai ser uma questão de tempo, meses,
ou até menos de que meses, para a faixa de Gaza virá outro covil de cobra, da onde sairá mais ataques contra Israel. A terra de Gaza pertence a Israel. A terra de Gaza é a terra de Canaã. É a terra onde que Israel, eles perderam. Sabe por que Israel perdeu a sua posse ali naquelas terras onde que sempre foi deles? Por causa da sua desobediência. Israel foi punido. O Senhor Jesus falou quando estava em terra: a vossa casa ficará deserta. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Porém agora a vossa casa ficará deserta. Por causa da sua desobediência, o povo de Israel sempre soube, gente. Andou com Deus, andou na obediência, Deus está com ele. Saiu da obediência, o inimigo toma posse dele. Israel pagou para ver, dobrou a aposta e pagou o preço. Jesus não amaldiçoou Israel. Israel amaldiçoou a si mesmo quando rejeitou a Deus e quando rejeitou ao Senhor Jesus. Quando pediu que o sangue de Cristo caísse sobre eles. Então as pessoas acham que Israel sofreu um genocídio porque é um povo fraco. Acham que pode levantar um novo Hitler. Eu digo para você que o Hitler não era nada. Eu tive a oportunidade de assistir vídeos sobre Hitler, um cara totalmente desequilibrado, desagradável, descontrolado. Não era nada. Hitler não era ninguém. Hitler não derrotou Israel. Quem derrotou Israel foi a própria arrogância do povo de Israel. Isso foi uma coisa entre Deus e o seu povo. Não pensem que a qualquer momento o diabo vai levantar algum Hitler para destruir Israel, porque não vai. Israel só é destruído quando Deus quer. E Deus não quer que Israel seja destruído mais. As pessoas acham que Israel não tem controle, que as pessoas simplesmente vão odiar Israel e vão aniquilar Israel. Não vai. O povo de Israel teve que sair da sua casa. Mas o mesmo Deus que falou que eles iam sair, também falou que eles iam voltar. Deus colocou eles lá de volta. Todo mundo já sabe a história da covardia ridícula desse povo invejoso, que depois que Israel entra de volta na sua terra, horas depois eles invadem, não é um só não, gente, foi vários países, invadiram Israel para aniquilar de vez com o povo judeu. Na tentativa de acabar, né? Eles querem acabar com aquilo. Por quê? Porque que eles não gostam de Deus. Israel faz as pessoas lembrarem de Deus. E já que eles não podem aniquilar, hoje eles querem tomar a posição. Olha o que a Bíblia fala do anticristo. Se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha o que a Bíblia fala no Apocalipse 6, o homem montado no cavalo branco, muito parecido com o Senhor Jesus. Satanás quer tomar a posição de Cristo. Não é à toa que hoje você vai ver muitos vídeos sugerindo que Jesus era palestino. Detalhe, preste atenção, mesmo que a matéria, no desenrolar da matéria, a pessoa, o youtuber que tiver feito o vídeo, ele venha concluir que Jesus provavelmente era sim um judeu, mas a intenção deles, gente, já é criar essa nova vertente de que Jesus não era um judeu. Isso, por que eles estão fazendo isso? Para tirar o apoio dos crentes, dos cristãos a Israel e, se puder, né, como que diz, vai que cola, trazer esse apoio para perto deles. Então, assim, gente, para mim, Estados Unidos procurar Erdogan na Turquia para pedir para ele tomar conta, primeiramente, gente, os Estados Unidos deveriam se colocar no seu lugar apenas de aliado, se é que são. Aliado, ele ajuda, ele não tenta manipular como os Estados Unidos, como o Joe Biden está fazendo, e esse seu secretário aqui, o Anthony Blinken.
e está fazendo. Ele não está só ajudando, ele quer simplesmente mandar em Israel. Ele quer dizer para Israel, para de guerrear agora, guerreie agora. Agora ele quer fazer Israel perder tudo que investiu, que gastou na faixa de Gaza. Porque se Israel sair da faixa de Gaza agora, gente, jogou dinheiro fora ali. Matou terrorista? Matou. Mas, gente, o mal não desiste. Vou falar uma coisa para você, o diabo não tem preguiça nem cansaço e a palavra desistência não existe no diário dele, no dicionário dele. Então tirar Israel dali, agora, com certeza eles vão contar vantagem, porque eles são loucos, né? Eles tomam um pau, morre de 100, morre 99 e o que ficou falar que foi vitorioso. É assim que eles são. E se Israel sair de lá, eles vão incitar o mundo muçulmano dizendo que eles venceram, né? Que eles vencemos Israel, como eles estão fazendo agora, né? Que eu acabei de ver a notícia de que os Estados Unidos estão tirando os seus soldados do Iraque, se não me engano. E já nos canais de esquerda, a notícia que está saindo é o Iraque expulsa os Estados Unidos. Para você ver como eles são pessoas que comem ovo e arrota caviar. Eles são completamente alucinados, eles criam as fake news para os seus próprios regozijos e eles vivem de mentira e de fake news que eles mesmos criam, ao mesmo tempo que eles acusam as pessoas que falam a verdade de serem os mentirosos. Então, gente, ó, peraí um pouquinho. Quando digo que há uma semelhança entre eles e a igreja, Israel e a igreja, gente, é isso. Os Estados Unidos chega para eles, são um povo que tem que viver se defendendo, que tem que gastar com Iron Dome. Outra coisa que eu queria falar é que a intenção também dos inimigos de Israel de viverem atacando Israel, gente, também é uma estratégia, porque você sabe que país que vive em guerra, ele é um país que ele é tendenciado à miséria, porque a guerra destrói a economia do país. A guerra custa muito caro, a guerra traz destruição, miséria, fome, tudo de ruim acontece num país. Israel não acontece isso, porque Israel, gente, é abençoado por Deus. Esse é o ódio que eles têm contra Israel. E a inveja e o medo do crescimento de Israel. Por isso que a ONU, esses países que parecem às vezes ser mais moderados, mas eles sempre apoiam aqueles que estão ali na fronteira, jogando míssil, jogando tudo, porque dentro deles, gente, o sentimento deve ser o seguinte, enquanto eles estão sendo atacados, gastando com guerra, com armamento, eles estão sendo impedidos de crescer, de se tornar uma grande economia. Os judeus são pessoas brilhantes, mentes brilhantes, eles são muito inteligentes, eles são muito eficazes, as coisas deles são muito abençoadas. O crescimento de Israel é muito rápido, assusta o mundo. Vocês veem que lá na faixa de Gaza, Israel entrou, gente, Israel poderia ter detonado em pouquíssimo tempo os terroristas. Israel não fez isso por primeiro motivo, porque os terroristas levaram reféns para dentro da faixa de Gaza, tá? Eles levaram reféns para dentro da faixa de Gaza, gente, sabe por quê? Porque eles sabem que os israelenses dão valor à vida, tá? Por isso que eu falo que o diabo ele usa um modus operandi igual para atacar tanto Israel quanto a igreja. A nós, evangélicos, o inferno nos ataca e quando a gente vai tentar agir, ele vem dizendo, não, peraí, você não ama, você não tem amor, cadê seu amor, cadê sua piedade? E assim o diabo vem destruindo a igreja que eu digo, a igreja templo. Os templos hoje em dia estão se tornando lugares patéticos, lugares chatos, lugares que eles enchem linguiça,
mas não combate o pecado, a injustiça prevalece, pessoas sem compromisso com a obra. Antigamente, o apóstolo Paulo ensinou a igreja a manter ordem. O apóstolo Paulo ensinava a tirar do meio da igreja a impureza. Lembra do que o apóstolo Paulo falou sobre o rapaz que estava tendo relação com a mulher do seu pai? O apóstolo Paulo disse: tira esse impuro do meio de vocês. Isso não é impiedade. Paulo não julgou. Paulo disse: tira esse impuro do meio de vocês, para que ele seja entregue a Satanás, para que a carne dele padeça e que ele seja salvo no dia do juízo. Ou seja, toda essa bagunça que está no meio da igreja, que as pessoas acham que tudo que você fala é julgamento. Na verdade, isso está adoecendo e destruindo a igreja. O mal não está sendo repreendido nem tirado do meio da igreja. Ou seja, no dia que Jesus voltar, vai ter muita gente enganada. Gente que vai estar com a sua soberba alimentada, com seu ego cheio de afagos, mas que não vai enquadrar dentro da palavra porque não tiveram correção, não receberam a correção do Pai. Porque hoje em dia é proibido você falar qualquer coisa, qualquer palavra dura com alguém. É julgamento, é falta de amor, é estender de dedo. Isso quando não falam que a pessoa tem a língua comprida, que a pessoa é fofoqueira, né? Então a igreja está sendo destruída. Israel também, eles afligem muito Israel usando essa estratégia. O inimigo ataca Israel covardemente. Quando Israel vai contra-atacar, eles começam com o mimimi deles. Ah, inocente. Aí só mostra criança e mulher, como se só existisse crianças e mulher na faixa de Gaza. Lembrando para vocês que criança tudo bem, é inocente, agora mulher não. As mulheres da faixa de Gaza são tão terroristas quanto os homens. Tá? Elas apoiam 100% os terroristas delas. Eles são estripadores, mas elas não se importam. Eles mesmos, jornalistas, esquerdistas, publicaram aí uma pesquisa dizendo que 76% do povo da faixa de Gaza apoiam o grupo Hamas. Aí você vê cair por terra a mentira deslavada que eles falam. Porque se eles dizem que o povo palestino é vítima também dos terroristas e que eles não têm nada a ver com os terroristas, como assim então eles apoiam os terroristas? Por que então que agora que Israel entrou na faixa de Gaza é que está tendo protesto mundo afora? Por que não tinha protesto antes para levar o povo que supostamente era refém dos terroristas? Quando entra o povo que não é terrorista, começa a ter manifestação de palestinos. É o que eu estou falando, gente. O que eu estou falando para vocês é isso mesmo. Lá na faixa de Gaza não tem só inocente não. Pelo contrário, se tiver inocente na faixa de Gaza, vai ter cerca de 5 a 10% da população. O restante, gente, está tudo apoiando os terroristas. São todos apoiadores de terroristas. Uma coisa que eu vejo muito nos jornais brasileiros, gente, eu acho uma coisa muito medíocre, muito patética, que eles fazem com o povo judeu. Toda vez que uma emissora brasileira vai entrevistar um brasileiro, uma brasileira que mora em Israel, a respeito da situação que está passando lá, gente, é como se fosse regra. Toda vez a pessoa vem e fala que não, que eles não, que os palestinos não têm nada a ver com o problema de Gaza, que os judeus gostam dos palestinos. Eu fico olhando aquilo ali, gente, eu falo assim, gente, por que os judeus fazem isso? Será que eles são forçados? Será que antes da entrevista o jornal
o jornalista, a empresa, a emissora chega para eles e fala, olha, eu preciso que você faça isso e tal. Ou eles fazem isso porque são medíocres mesmo, ou essas pessoas que são entrevistadas são aqueles que Jesus falou de judeus, mas não são, que são inimigos de Israel. Porque, gente, uma coisa que a gente vê sempre é obrigarem os judeus a falar bem dos palestinos, é obrigar Israel a fazer atitude de ajuda, como agora, ajuda humanitária. Quantas vezes é Israel que tem que ajudar? Os palestinos invadem Israel e são tratados, invadem Israel para matar judeus e são tratados nos hospitais dos judeus. A ajuda humanitária tem que ser Israel central. Ninguém quer saber de ajudar o povo palestino. Os irmãozinhos, entre aspas, que estão aí lutando pela causa palestina, os palestinos estão lá, ó, no portão, morrendo de fome, de sede, de inanição, e eles simplesmente não abrem os portões. Não queremos. Mas a gente não quer, não. Agora, vá acontecer uma coisa dessa, Israel está matando, Israel está, é culpa de Israel, genocida. Vocês estão entendendo, gente? E eu falo uma coisa, parem com isso. Se isso é coisa espontânea do povo de Deus, gente, para com isso. Falar bem desses terroristas que já expressaram publicamente o ódio que eles têm contra vocês de Deus, que já falaram que a intenção deles é matar vocês, queimar, degolar, fazer churrasco. Se vocês acharem que vocês vão abraçar, falar bem dessas pessoas, não. Eu não digo para vocês que sejam como elas. Deus me livre. Nunca. Porque essas pessoas, quando você olha para elas de longe, você sente a perturbação mental delas. Então, jamais, jamais na tua vida você seja como elas. Agora, uma coisa é você se igualar, outra coisa é você se rebaixar. Você não precisa falar bem do palestino. Você não precisa sair por aí falando que você se dá bem com o palestino. Eles sempre fazem isso. Os Estados Unidos, a ONU, sempre fazem os judeus passarem por esse papel ridículo, patético, de ficar falando bem do palestino. Eu só vi um cara dando entrevista no canal de Lisboa, um cara judeu falando a verdade sobre os palestinos, que ali não tem nada de inocente, e que eles não têm nada de amigos. E muito bem fez Israel de expulsar mais de 20 mil palestinos, porque é uma raça tão ruim, gente, que eles vão para Israel trabalhar, ganham dinheiro, mas quando os terroristas invadiram Israel no dia 7 de outubro, e postaram os vídeos lá das maldades deles, eles ficaram comendo a mundo. Então você vê como é uma raça de gente, é uma erva daninha. É por isso que o Egito não quer também, ninguém quer esse povo. A faixa de Gaza, os palestinos, eles só servem para uma coisa. Eles servem como uma arma contra Israel. Eles atacam Israel. Quando Israel revida, os terroristas covardes se esconde debaixo da roupa da mulher, se esconde de trás da escola. E aí eles esperam o passo número 2, que é o parceiro número 2 dos terroristas, que são as mídias mundiais, que sai falando: Israel atacou uma escola, Israel atacou, matou mulheres. Entendeu? Eles atuam tudo junto. O povo palestino que morre, eles são apenas instrumentos. Eles são apenas uma arma. Os inimigos desse povo judeu usam o povo judeu. Mas esses inimigos não estão nem um pouquinho interessados em ajudar esse povo de verdade. Eles querem que Israel gaste o seu dinheiro, o dinheiro dos cofres públicos para ajudar esse povo. Israel muitas das vezes ouve esses conselhos, gente. Ouve esses maus conselhos. E vai lá, estende a mão.
Israel, a faixa de Gaza, Israel conquistou de volta, com luta, com guerra, com sangue. Mas alguém veio, palavrinhas no ouvido dos governantes israelenses, e disse para eles: não saiam daí, deixa aí. E eles, na intenção de ter paz, fizeram isso. Deixaram a faixa de Gaza para os palestinos, governem do jeito que vocês quiserem, eles são os governantes, nós estamos fora de vocês. O que eles fizeram? Transformaram aquilo ali num QG do inferno contra Israel. E agora os Estados Unidos, pelo menos os Estados Unidos do Biden, né? Eles estão em ETA, né? IETA. Você conhece essa expressão? IETA, uma expressão antiga. Os antigos falavam, né? Fulano está em ETA, quer dizer, inquietos. Os Estados Unidos estão em ETA para não deixar Israel dominar a faixa de Gaza, porque eles sabem que se Israel dominar a faixa de Gaza vai crescer. Os Estados Unidos que eu estou falando, gente, não é o povo americano. Até onde eu entendo, a sua maioria do povo americano gosta, ama os judeus. Eu estou falando sobre o governo do Biden. O Biden é anti-Israel e anti-evangélicos. É anticristo, o Biden. Tá lá preocupado. Isso daí, Israel já falou várias vezes, gente, que não vai entregar a faixa de Gaza para virar a mesma porcaria que virou de novo. Se os Estados Unidos fossem aliados realmente de Israel, eles respeitariam a opinião de Israel. Mas eles agem como se eles fossem os governantes de Israel. E ficam por aí, precisamos arrumar alguém. Vocês não precisam arrumar nada. Vocês não têm que se intrometer. As vidas que foram perdidas foram as vidas israelenses, não foram vidas americanas. E as vidas americanas que se perderam, vocês têm culpa porque apoiam os terroristas. Terrorista não é chamado de terrorista na ONU. Os Estados Unidos vai procurar o que fazer, vai cuidar da sua pátria, que está sendo invadida. Fica aí preocupado em não deixar Israel governar a faixa de Gaza. Procura o que fazer, Antony Blinken, Joe Biden. Se vocês querem apoiar Israel, apoie Israel. Mas não queiram mandar, manipular Israel. Não queiram, porque isso não é ser amigo. Outra coisa que eu ia falar, gente, esses dias também viralizou um vídeo que as forças de defesa de Israel prenderam lá os terroristas palestinos lá, né? E eles entrevistaram um deles, colocaram para falar. E o soldado israelense está perguntando para ele por que ele estava atacando Israel e por que ele não tinha ido para o lado sul da faixa de Gaza para não acontecer nada de ruim com ele. E ele disse sim, o palestino disse que não pôde ir porque o Hamas não permitiu, o Hamas ameaçou de matar. E o soldado de Israel falou: e por que você não relatou isso à Cruz Vermelha? Porque assim, né, gente, a Cruz Vermelha, a ONU, eles ficam ali infiltrados, como que, nós somos aqui os moderadores, nós somos neutros, estamos aqui para moderar o conflito. Quando na verdade eles estão lá apenas para inflamar o povo palestino e os terroristas contra o povo de Israel. Mas então o palestino responde para os soldados israelenses: eu não relatei isso à Cruz Vermelha porque a Cruz Vermelha nunca faz nada. Tá bom, gente? Para vocês saberem, durante essa guerra teve uns dias aí que ficaram os menininhos das mídias, né, falando que Israel bombardeou a ambulância e fazendo um alarde, sendo que na verdade, gente, eu vi os vídeos. As ambulâncias eram da ONU e estava transportando terroristas, ou seja, a ONU tentando salvar os terroristas. Tá bom, gente? Só isso aí para vocês ficarem sabendo. Deixa eu dar uma olhada aqui na outra parte que eu quero ver. Gente, é mais ou menos assim, sabe? Que eu estava falando aqui. É mais ou menos como naquela parte da Bíblia lá da reconstrução de Jerusalém, no livro de Neemias. Vocês lembram lá do Sanbalat, Tobias e Gesem,
eles ficavam ali tentando fazer de tudo para fazer com que a obra que Neemias estava fazendo ali em Israel, com que aquela obra fosse parada. E, entretanto, eles ficavam inventando coisas e coisas e coisas para quê? Para, no fundo, impedir a obra de ser realizada, as paredes de ser levantadas, os muros de ser levantados, os portões de serem levantados. Hoje em dia é a mesma coisa, gente. Esses países aí, vizinhos de Israel, eles financiam o terror contra Israel, a guerra, os mísseis, porque eles sabem que guerra custa caro, empobrece o país, impede o crescimento do país. Enquanto Israel está gastando seu dinheiro, sua força, sua juventude em guerras, Israel poderia estar crescendo, prosperando e sendo um país bem desenvolvido, e isso eles não querem também. Tá? É uma outra parte também que envolve Israel, essa parte aí da inveja também. Gente, sobre a guerra também, sabe o que eu queria falar? Eles dizem que mora 2 milhões de palestinos na faixa de Gaza. Eu tenho minhas dúvidas. Por quê? Porque Israel é um país, eles dizem que Israel é um país do tamanho do Acre, certo? O Acre, gente, não mora nem 1 milhão de pessoas dentro do Acre. Em Israel mora 9 milhões de pessoas. A faixa de Gaza, gente, perto de Israel, quer dizer, Israel já é pequeno. E a faixa de Gaza, perto de Israel, é um cisco. Então, quer dizer, muito mais pequeno. E eles dizem que na faixa de Gaza mora 2 milhões de pessoas. Eu acho que isso não é verdade. Mas, assim, que mora muita gente, sim, a gente sabe que mora. E isso também, gente, mostra o tamanho, assim, da obra que Israel está fazendo, a dificuldade que Israel está enfrentando, porque, gente, você lutar num lugar onde os terroristas se escondem debaixo da terra, um lugar onde tem muita gente, eu não creio que seja 2 milhões, mas bastante gente tem lá, e você não pode acertar civil, entendeu? Como é que você vai lutar num país sem acertar um civil? E Israel teve poucas baixas, levando em consideração o lugar que Israel entrou. Israel não entrou num lugar onde mora pessoas, Israel entrou num covil de cobras. Tiveram aí 100 e alguma coisa de morte de soldados israelenses, gente. Isso é Deus. Como as baixas de Israel são poucas, alguns veículos de comunicação, eles divulgam um número muito, muito alto, e aquela coisa, né, gente? Quem é de esquerda vai preferir acreditar no que os meios de comunicação de esquerda vão falar. Você acha que uma pessoa de esquerda, ele quer ouvir dizer que morreram 100 e alguma coisa soldados israelenses, ou ele vai preferir acreditar num canal, numa mídia que apoia terrorista, que vai falar que morreram mais de 500 soldados, ou mais de 1.000 soldados, ou 2.000 soldados? Quanto mais aumentar o número de soldados mortos para eles, é melhor, eles se sentem mais alegres, mais regozijados, né? Mas a gente sabe que a realidade que a mídia de Israel, as forças de defesa de Israel passa é um número bem menor, um número de, sei lá, 130, 150 soldados mortos. Levando em consideração, gente, a grande dificuldade que Israel enfrenta ali na faixa de Gaza, o curto tempo Israel já pode acabar com essa guerra mesmo Israel já está mostrando, já está divulgando que já dominou a parte norte da faixa de Gaza e já está indo para dominar a parte sul também. Isso, Israel pisando em cobras. Isso, Israel tendo que responder por cada palestino que cai. Isso, a imprensa mundial em cima, batendo em cima, fazendo mimimi por cada bombardeio que Israel faz. Nossa, mesmo que o êxito está tão grande, Israel está mostrando uma parte que o mundo sempre quis esconder, a
capacidade militar. Lembrando que essa capacidade militar não é de Israel, gente. A Bíblia diz que o anjo do Senhor ia à frente do povo de Deus nessas batalhas. Isso é coisa maravilhosa, é para nós glorificarmos a Deus. A tecnologia, a inteligência, é Deus que capacita esse povo para ter uma inteligência. Eles estão sempre à frente dos seus inimigos. Os inimigos têm o ódio, mas eles têm Deus. É aquela velha história. Golias, tu vens contra nós com espadas e lanças, mas nós vamos contra ti em nome do Senhor. O mal se levanta com a sua soberba e dizem: nós somos mais. Olha como nós somos muitos. Na época, quando começou a guerra, quando Israel invadiu a faixa de Gaza, tinha muito apoiadorzinho de terrorista falando: gente, já tem mais de 2 milhões de muçulmanos pelo mundo afora se candidatando a ir lutar em Gaza contra Israel. Mas o Espírito Santo de Deus me falava: fique tranquila, porque Deus tem tudo debaixo do seu controle. A injustiça que acontece com Israel. O mundo tenta dizer para os judeus que a vida deles não vale nada a mais do que a vida de um terrorista. Estão defendendo os terroristas, se doendo pelos terroristas. Ai, por que Israel deixou o terrorista de cueca? É assim, Israel comete um erro de dar ouvido a essas coisas, dar ouvido a esses mau conselhos. Isso é um modus operandi do inferno, gente. Israel é levado a acreditar que o caminho certo é o caminho da democracia. E eu vou dizer para você, gente, que democracia é uma das piores coisas que acontece. Mesmo nos países que são governados por ditaduras, eu acho que a destruição do inferno não é tão grande quanto é a destruição de Israel. Aliás, quanto é a destruição onde a democracia é instalada. Porque a democracia ela é uma palavra bonita, uma palavra que chama atenção e que chega para nós de uma maneira tão assim, né? Democracia, direitos iguais, direitos de todos. Na verdade, não é. A gente viu o que aconteceu aqui no Brasil. A gente viu que as pessoas que foram presas no 8 de janeiro, eles não tiveram nenhuma democracia para eles. Apanharam, eles não podiam dizer não, mas eles estavam ali no direito deles, porque se indignar por ter um bandido desqualificado como Lula na presidência da República, para mim não é nenhuma atitude errada. Que teve gente infiltrada ali dentro, que entrou para destruir, para quebrar, filmar e dizer que aquilo ali era a atitude do povo da direita e piorar a situação, ou criar, né, ou como diz, forjar o povo da direita, isso eu acredito. Mas eu não sou contra as pessoas terem ido para lá protestar, não sou. Entrar dentro dos poderes, não sou contra. E aí, o que a democracia fez? Gente, eu tive a oportunidade de ouvir rádios colocando, falando: gente, se vocês conhecem alguém desse povo, denuncie. Colocaram o povo da direita como os piores tipos de bandido, da pior espécie, que deveria ser olhados e denunciados pela população de bem, entre aspas. A democracia, na verdade, gente, que é o que a ONU sempre defende, diz que defende aos direitos iguais, não defende. Ela defende direito de bandido, de traficante, de terrorista, de satanista. Ela tenta defender só os homossexuais, as lésbicas e tudo quanto não presta. E o resto, gente, persegue. A palavra democracia, preste bem atenção que ela começa com demo. Quando Jesus vier na terra, ele não vai governar com democracia. A Bíblia mesmo diz que ele governará com vara de ferro, com justiça e equidade. A democracia hoje, ela dá direito do cara
fazer o que quiser. Se você quer saber, pela democracia existe até direito de sacrifício humano, segundo a democracia. A democracia está dando direito aos demônios a praticar todo tipo de ação diabólica e tem tirado da igreja o direito de pregar a verdade. Se você acha que democracia é uma coisa boa, você está enganado. Não é democracia, não. Existe um caminho só, um caminho reto. Não é cada um fazer o que bem quer, mas sim todos fazer o que é reto perante Deus. O diabo atua contra Israel e atua contra a igreja. Mas nós vamos vencer, porque tudo isso está escrito na palavra de Deus. E aquele que escreveu todas essas coisas, ele escreveu quem é que vai vencer no final de tudo isso. E nós vamos vencer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, assim eu termino esse vídeo. E eu peço ao Senhor Jesus que dê forças a nós, igreja do Senhor, igreja verdadeira, que luta contra o pecado e a injustiça. E que Deus dê força para o povo de Israel. E que Deus lute as lutas de Israel. Que a paz do Senhor Jesus fique no lado de cada um de vocês, tá bom, gente? Amém.